Olá, pessoas queridas. Para esta semana o tarot traz uma mensagem que é o seguinte: quando as coisas ficam pesadas, quando a gente percebe que não tá tudo bem, a gente precisa pedir ajuda, porque é com o outro, na relação com o outro, que a gente pode buscar a nossa clareza perdida. Vamos ver? Eu sou Magda Chiossi e essa é a mensagem para a semana. Antes da gente falar sobre a mensagem da semana, lembrando que essas mensagens são atemporais, porque o tarot fala de questões essencialmente humanas que servem para a gente a qualquer momento. Não importa quando você assistir o vídeo, o que importa é que ressoe e que te ajude a refletir ou até a fazer mudanças que você precisa fazer na vida. Por isso, compartilha, curte, manda para quem você acha que pode fazer diferença. Então vamos lá. Toda vez que a gente fala que alguma coisa está muito pesada, é como se a gente ficasse tentando sustentar ou manter algo que já está desabando. A carta que fala sobre isso é a carta da Torre. A carta da Torre não é a mais temida, necessariamente a mais temida, mas eu particularmente acho que é uma das mais difíceis. Porque a carta da Torre, ela fala sobre tentar segurar, manter, quase como se fosse uma armadura, como se estivesse assim na torre de controle, como se fosse Rapunzel na torre. Na verdade, a carta da Torre é uma proteção que de alguma forma me ajuda a ter controle, e com isso eu me protejo do mundo, mas ao mesmo tempo que eu não me coloco, não me coloco para o mundo ver. Eu ponho a minha armadura. A armadura protege, mas ficar só com a armadura não dá. A carta da Torre, ela lembra essa identificação que a gente tem com quem a gente é. A gente vai criando essa identificação e a gente vai aprendendo como sobreviver nesse mundo. Só que a gente vai repetindo e continuando a fazer as mesmas coisas que a gente fazia, sei lá, quando a gente era criança, adolescente. A carta da Torre, ela meio que obriga a falar o seguinte: tira essa roupagem, essa máscara, essa armadura, já estão te impedindo de viver, não estão te protegendo mais. Ela te protege, mas te protege demasiadamente, que você está fora da vida. É aquele medo de que as coisas mudem. É controlar a situação. E muitas vezes o medo é da nossa própria mudança. E por isso que a carta da Torre é uma das cartas que eu acho mais difíceis, porque a carta da Torre é quase como se fosse assim. Sabe aquela expressão? Se não vai por amor, vai por dor. Então, se você imaginar uma torre, um prédio, antes dele desabar, ele dá sinais. Tem rachaduras, tem vazamentos, começa a dar sinal de que alguma coisa não está bem. Essa é a dica para fazer a reforma necessária. Essa é a dica da gente ir buscando melhorar. Então, problema de encanamento, vamos trocar o encanamento. E não fazer remendos. Não passar uma mão de tinta, porque isso só vai disfarçar o problema, mas não vai resolver. Não adianta amarrar por lá um epox, né? Sei lá, para fechar aquele buraco do cano. Vai arrebentar. Isso é temporário. O problema não está resolvido. A carta da Torre está falando: olha para o que está ruim. E não fique tentando tapar os olhos, não fica querendo não ver a verdade. Não fica querendo não ver o que precisa ser visto. Porque isso vai estourar em algum momento. E a carta da Torre, ela é pesada justamente quando a gente não percebe, fala: a casa caiu, nem vi os sinais. Não, os sinais estavam lá. A questão é, o que dificulta você de ver esses sinais? Qual é o medo que tem por trás disso? Às vezes é um relacionamento que está precisando ser reformado ou acabado. Às vezes é uma atividade profissional que precisa ser restabelecida, precisa ser reformulada ou trocada.
tem tantas situações na vida. Às vezes pode ser a própria estrutura da vida mesmo que precisa ser mudada. A saúde te dando sinais, olha, não está bom. Será que você não precisa fazer mudanças nos seus hábitos cotidianos? É isso. Antes da coisa pegar, a gente tem os sinais. E a carta da Torre fala, veja os sinais antes de ver desabar o mundo sobre tua cabeça. E até porque a gente fica querendo tanto não vivenciar a mudança que a gente pode vivenciá-la da pior forma. Por isso a segunda carta ela é muito legal, que é a 6 de ouros. E a carta 6 de ouros fala muito sobre pedir ajuda, fala sobre acreditar, confiar nas outras pessoas. É quase como se fosse assim, tá difícil para mim, eu percebo que eu tô encalacrada, mas eu não consigo sair disso. Peça ajuda. O encalacramento pode ser emocional, pode ser financeiro, pode ser profissional. Peça ajuda. Tipo, eu tô sem dinheiro para pagar minhas contas. Peça ajuda. Eu não sei o que eu faço profissionalmente, tô meio perdida. Peça ajuda. Peça ajuda. Você não está só. Porque essa coisa da torre é achar que eu tenho que resolver tudo. Uma autossuficiência, eu tenho que estar no controle. Quando a gente acha que está assim, como a gente acha que a gente tem que resolver tudo, a gente não consegue pedir ajuda. Porque pedir ajuda significa que você não dá conta. Se você criou essa vida acreditando que você tem que dar conta, você não consegue pedir ajuda. Só que a gente não dá conta de tudo sozinho. A gente precisa de ajuda. A gente precisa pedir ajuda, sei lá, a gente precisa pedir ajuda para fazer uma mudança. A gente precisa, às vezes, pedir ajuda para pintar a casa. A gente precisa pedir ajuda. Pedir ajuda significa que você não está só. Significa que as pessoas querem contribuir com a vida da gente, mas a gente precisa pedir ajuda. E quando a gente pede ajuda, quando quem pode dar ajuda dá, a gente começa a tirar a nuvenzinha preta e ter mais clareza do que está acontecendo. Que é a terceira carta, que é a carta do As de Espadas. A gente consegue até identificar caminhos, perspectivas. Oh, olha só, eu posso fazer isso. Olha, tive uma ideia. Puxa vida, quando a gente está lá, tentando segurar aquela casa para não cair sobre a nossa cabeça, tentando segurar uma situação que é insustentável, porque a gente tem medo de não saber como seguir a vida. A gente não pode saber o que fazer. A gente está gastando toda a nossa energia para tentar sustentar uma coisa que é insustentável. E, portanto, a gente não vê saída. A única saída que a gente acredita é em manter aquela situação. Mas isso não vai acontecer. Por isso, para esta semana, o tarô fala o seguinte. A gente fica sustentando situações que já não cabem mais. A gente fica tentando segurar condições, situações que já não servem mais para a nossa vida. A gente fica tentando sustentar uma forma de ser que já não cuida e já não diz mais quem somos. É difícil sustentar isso, mas a gente sustenta porque a gente não consegue ver o que fazer de diferente. Quando a gente se sente assim, pressionada, atolada, sobrecarregada, com muito medo, talvez uma das coisas mais difíceis, mas porém uma das mais necessárias, é ter apoio, é pedir ajuda. É na hora do desespero, na hora que não estou vendo luz no fim do túnel. É preciso pedir ajuda. Pedir ajuda para se reconstruir, pedir ajuda para pensar um caminho novo. Porque quando a gente pede ajuda, de alguma forma, a gente recebe, a gente consegue ter acesso a uma clareza mental que antes estava totalmente nublada pelo nosso esforço, pela energia gasta em sustentar algo que não cabe mais na vida. Que nessa semana
você consiga reformular, remanejar, restabelecer com muita ajuda situações da sua vida que estão despencando e que você consiga fazer isso antes dela cair sobre você. Uma ótima semana. Lembrando, domingo é dia de Páscoa, o símbolo do renascimento. Talvez seja o momento de um novo começo. Ótima semana para cada um de nós.